A inflação que vem corroendo, o poder de compra dos brasileiros é um dos principais entraves ao crescimento econômico do país. Nessa semana, aqui no Edição das Quatro, a gente vai te mostrar quais são os desafios que a nossa economia vai enfrentar ao longo deste ano. E o primeiro deles, a primeira reportagem que a gente vai te contar, é justamente falando sobre a inflação. Quem preparou essa série de reportagens e conta tudo para a gente agora é a Bianca Lima, que está lá em Brasília, nos contando que em 2021 já tivemos um grande susto em relação à inflação que passou a casa dos 2 dígitos pela primeira vez em 6 anos. Ai, 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 hein, Bianca? Boa tarde, feliz ano novo. Oi, Marcelo, muito boa tarde para você, feliz ano novo para você, para todos que nos acompanham. Pois é, 2021 a gente teve esse cenário de uma inflação extremamente pressionada, que deve fechar acima dos 2 dígitos pela primeira vez desde 2015. E o cenário para 2022, Marcelo, é de uma inflação um pouco mais arrefecida, um pouco mais comportada, mas ainda assim desafiadora e pressionada. Mas antes da gente olhar para frente, para esse ano que começa, vamos só fazer aqui no telão um retrospecto de 2021. A gente vai mostrar aqui a inflação acumulada em 12 meses, de janeiro até novembro, que é o último dado que a gente tem disponível pelo IBGE. Então, a gente vê que desde o comecinho de 2021, mais especificamente desde o mês de março, a inflação acumulada em 12 meses já superava o teto da meta que é perseguida pelo governo, que em 2021 foi de 5,25%. Nos meses seguintes, essa inflação foi ficando ainda mais pressionada e no mês de novembro, então, chegou a 10,74%. Por que esse cenário? Uma conjunção de fatores que a gente teve no ano passado, uma alta muito forte do preço dos alimentos, da energia elétrica, também dos combustíveis e dos produtos industrializados, por conta ali daqueles desarranjos que a gente teve nas cadeias produtivas por conta da pandemia do novo coronavírus. E aí, como é que ficam as projeções, então, que você já começou a mostrar, Marcelo? Eu complemento aqui na próxima tela. Vamos dar uma olhada. Olha só, segundo os dados que o Banco Central divulgou hoje no Boletim Focus, a gente deve ver a inflação de 2021 fechando acima de 10%, 10,01%, pela primeira vez desde 2015, é quase que o dobro do teto da meta que é perseguida pelo governo. O que isso significa? Vai obrigar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a escrever uma carta aberta ao ministro da Economia, Paulo Guedes, explicando o porquê disso. E aí tem risco, Marcelo, que isso se repita em 2022, porque olha só, a projeção é de uma inflação de 5,03%, sendo que o teto da meta do ano que vem é 5%. Claro que aqui o estouro é muito menor, mas ainda assim um cenário desafiador para o Banco Central e um cenário também muito desafiador, obviamente, para o bolso de todos nós, consumidores e trabalhadores. Marcelo? Bianca, a gente sempre ouve dos especialistas em economia sobre o que vai pressionar ou o que pressionou a inflação nesse mês, no trimestre, ou no semestre. Para esse ano que a gente está entrando, o que deve mais pressionar a inflação e por quê? Marcelo, no jargão dos economistas, os especialistas dizem o seguinte, que a economia brasileira é muito indexada, ou seja, a inflação do passado influencia muito a inflação do futuro. Então, a gente deve ver no primeiro semestre uma inflação ainda muito pressionada, porque vários bens e serviços vão ser reajustados com base nessa inflação de 2021. Vamos dar mais alguns exemplos aqui no telão, então? Olha só o que deve mexer com a inflação agora nesse comecinho de ano e também ao longo do segundo semestre. Então, por exemplo, o IPVA, que é aquele imposto sobre veículos automotores, vai ficar mais caro nesse início de ano porque o preço dos veículos também está mais alto. Mensalidade escolar, muitas escolas vão pegar o índice de 2021 e vão embutir no preço que eles cobram dos pais, ou seja, também vai pressionar a inflação. A gente tem os reajustes salariais, aquelas categorias que são mais bem organizadas, que conseguem fazer aí mais pressão em cima do setor privado das empresas, vão conseguir recompor pelo menos parte da perda inflacionária que houve em 2021 e vão conseguir um reajuste dos seus salários, isso também entra no cálculo. Setor de serviços, um dos últimos a se recuperar aí no cenário da pandemia, agora começa a repassar com mais força os seus reajustes para os preços. Isso vai ser
uma influência bem importante, um peso bem importante em 2022. E, por fim, a variação do dólar. Não vamos esquecer, né, Marcelo, que esse ano é ano de eleição e incerteza mexe com o câmbio. Então, ao longo de toda essa campanha, a gente vai ver a moeda oscilando muito e o real pode se desvalorizar ainda mais, trazendo aí pressão para o preço dos produtos importados. Por outro lado, como a gente vai ver aqui numa segunda tela, a gente pode ter alguns alívios. Vamos lá. Um dos alívios que a gente vê aqui é a safra de grãos, que segundo o governo pode ser recorde agora em 2022. Se isso de fato acontecer, vai trazer um alívio para o preço dos alimentos, que foi um dos vilões lá em 2021. E a gente tem a conta de luz, que pode ter um reajuste um pouco menor do que na comparação com o ano passado. A gente não está falando numa redução de preço, mas num reajuste um pouco menor. Por quê? Porque a gente está observando chuvas acima do previsto, que estão aí reabastecendo os reservatórios das hidrelétricas. Isso possibilita que o governo desligue parte das térmicas, das termoelétricas, ou seja, aquelas usinas que são mais caras e também mais poluentes. Isso traz um certo alívio, mas ainda assim a gente não vai ver uma redução, muito provavelmente nesse ano, na conta de luz, porque tem uma série de gastos emergenciais que foram feitos pelo governo e que a gente vai ter que pagar agora nesse ano. Mas são aí pressões, né? São itens que podem ajudar a dar uma contrabalanceada nessa inflação ao longo de 2022, Marcelo.